Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O tribunal era solene, com suas paredes de mármore branco refletindo a luz fria dos lustres pendurados no teto. Os bancos estavam cheios de advogados, repórteres e cidadãos assistindo a um caso comum, ou pelo menos era o que pensavam. Michael Johnson, um garoto negro de 13 anos, caminhou lentamente até o centro da sala. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que poucos adultos conseguiriam igualar. Atrás dele, seu pai, David Johnson, um ex-oficial do exército, o observava com orgulho e preocupação. A tensão era palpável. Cada respiração parecia ressoar mais alto que os sussurros da plateia. A juíza Margaret Whitmore, conhecida por sua aparente imparcialidade e rigidez, ergueu os olhos de seus arquivos. Mal sabia ela que aquela adolescente estava prestes a virar a sua vida e a de todo o tribunal de cabeça para baixo. Michael apoiou as mãos na mesa, respirou fundo e disse com uma voz clara e ríspida: Você é um assassino. O tempo pareceu parar. As canetas caíram, os sussurros silenciaram e todos os olhares se voltaram para o menino. As palavras, simples, mas terrivelmente poderosas, carregavam o peso de uma verdade que ninguém ousara dizer. Michael não gritava por ódio. Ele não buscava destruir, mas expor a injustiça que custará a vida de sua mãe. Cada sílaba ecoava como um trovão no silêncio abafado do tribunal. Até a juíza Whitmore, acostumada a acusações e debates acalorados, sentiu um arrepio percorrer a espinha. Foi o início de um confronto que iria além de um simples processo judicial. Naquele dia, um garoto de 13 anos mostrou que a verdade e a coragem podem desafiar a autoridade, e que mesmo nos lugares mais solenes, a voz dos oprimidos pode ser ouvida. Michael Johnson estava diante da juíza Whitmore, com o olhar fixo nela. A sala do tribunal, normalmente repleta de sussurros e farfalhar de papéis, havia se tornado um santuário de silêncio. Todos os espectadores prenderam a respiração, como se um momento frágil pudesse se estilhaçar a qualquer momento. Você é um assassino. Michael repetiu mais alto dessa vez, sua voz vibrando de raiva e dor reprimida. Os advogados trocaram olhares incrédulos. Até a promotora, Adeline Carter, ergueu uma leve sobrancelha. Os sussurros recomeçaram timidamente, mas o peso das palavras impediu qualquer um de falar. O juiz Whitmore, ajeitando os óculos, tentou recuperar a calma habitual. Sua voz, suave mas autoritária, quebrou o silêncio. Peço que respeite o tribunal, meu jovem. Essa linguagem é inaceitável. Michael levantou a cabeça, desafiando a autoridade, mas sem ódio nos olhos. Não, senhora. Não sou eu quem é inaceitável. É o que a senhora permitiu. A senhora deixou o verdadeiro culpado pela morte da minha mãe em liberdade. E ninguém fez nada. Um arrepio percorreu a sala. A plateia trocou olhares chocados. Pais, advogados e jornalistas pareciam se perguntar: como um garoto de 13 anos pode ter tanta coragem? David Johnson, pai de Michael, cerrou os punhos por baixo da mesa, orgulhoso, mas ansioso. Ele conhecia a dor e a raiva do filho, mas também sabia que aquele momento poderia mudar suas vidas. A promotora Adeline Carter abordou calmamente. Michael, você pode explicar com calma o que quer dizer? Se tiver provas, precisamos ouvi-las. Michael assentiu, respirando fundo. Suas mãos tremiam levemente, mas sua voz não vacilou. Vou te contar tudo. Cada evidência que você ignorou. Cada mentira que permitiu a morte da minha mãe. Você vai ver que o tribunal te decepcionou. E você tem que responder. A juíza Whitmore desviou o olhar por um instante, ciente de que toda a sala observava suas reações. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu o peso de suas decisões. No silêncio pesado, uma coisa estava clara: não se tratava mais de um julgamento. Era uma batalha entre a verdade de um garoto e o poder de um juiz. E Michael, apesar da pouca idade, acabará de tomar a iniciativa. Michael se endireitou, seus olhos escuros fixos na juíza Margaret Whitmore. As palavras que ele estava prestes a dizer eram o resultado de meses de coragem e preparação. Cada sílaba carregava o peso de sua dor e determinação. Minha mãe, Angela Johnson, jamais deveria ter morrido assim, começou ele, com a voz trêmula, mas firme. O verdadeiro culpado foi protegido. A senhora juíza ignorou as provas. A senhora deixou a justiça falhar. Um tremor percorreu a sala. Até os advogados mais experientes trocaram olhares preocupados. A promotora Adeline Carter colocou a mão no braço de Michael, silenciosamente encorajando-o a continuar. As câmeras de segurança mostram exatamente o que aconteceu. As testemunhas que você se recusou a ouvir. Elas sabiam de tudo.
Você sabia que minha mãe estava em perigo e não fez nada. A juíza Whitmore franziu os lábios, buscando as palavras para responder. Ela estava acostumada à autoridade e ao controle, mas nunca havia sido confrontada por um jovem que a confrontasse com seus erros de forma tão direta e pública. Michael tirou uma pequena pasta do bolso, abriu-a e entregou os documentos ao promotor. Estes são os relatórios que você ignorou. Cada ligação, cada reclamação, cada aviso. Tudo isso prova que você sabia e não fez nada. Adeline Carter folheou rapidamente os documentos, arregalando os olhos ao descobrir evidências que haviam sido intencionalmente excluídas. A sala, antes silenciosa, pareceu prender a respiração. Até mesmo o júri, composto por adultos acostumados a casos jurídicos complexos, ficou impressionado com a coragem e a lucidez do rapaz. Michael não olhou para baixo. Sua voz agora soava confiante. O senhor chamou isso de devido processo legal, mas para mim, para minha família, foi uma injustiça. O senhor é responsável pela morte dele, meritíssimo. E hoje o senhor ouvirá a verdade. Um murmúrio percorreu a sala. Jornalistas tomavam notas febrilmente, cientes de que aquele depoimento se tornaria um acontecimento nacional. Os espectadores atonitos compreenderam que aquele rapaz, tão jovem e tão lúcido, acabará de transformar um simples julgamento em um confronto entre a verdade e o poder. Whitmore respirou fundo, ciente de que cada decisão que tomasse seria examinada por todos. Pela primeira vez, sentiu-se vulnerável, observada e julgada. Michael, no entanto, sabia que havia cruzado uma linha invisível. Ele não era mais uma criança enfrentando um sistema que não compreendia. Era um lutador pela justiça, armado apenas com sua voz e a verdade. A sala do tribunal pareceu desaparecer ao redor de Michael. Seus olhos, ainda fixos na juíza Whitmore, estavam perdidos nas memórias que o haviam levado àquele momento. Ele viu sua mãe, Angela Johnson, sorrindo apesar do cansaço dos longos dias como enfermeira no hospital de Chicago. Ela havia criado Michael sozinha desde a morte de sua amiga governanta, ensinando-lhe disciplina, honestidade e coragem. Ela costumava lhe dizer: a verdade e a justiça sempre valem a pena lutar, Michael, mesmo quando ninguém te ouve. Michael se lembrou daquele dia fatídico alguns meses antes. Sua mãe receberá uma ameaça de que denunciaria o caso à polícia, mas o caso fora encerrado rápido demais. Não havia provas suficientes, disseram os policiais. No entanto, Michael sabia que havia provas, testemunhas, ligações gravadas e documentos oficiais. Mas elas haviam sido ignoradas. Naquele dia, Angela chegou em casa chorando, apavorada. Michael, então com 12 anos, tomou-a nos braços e prometeu-lhe: mãe, eu vou garantir que a justiça seja feita. Não vou deixar ninguém te machucar. Então veio o irreparável. Angela fora assassinada em frente à sua casa por um criminoso protegido por autoridades corruptas. Michael encontrara o corpo dela e desde aquele momento nunca mais foram o mesmo. A dor se transformará em raiva, e a raiva em determinação. De volta ao presente, ele sentiu os punhos cerrarem. Cada olhar na sala o lembrava do motivo de estar ali, por sua mãe, por justiça e para que ninguém mais sofresse o mesmo destino. Respirou fundo e disse em voz alta, como se quisesse quebrar o silêncio interior que o sufocava: minha mãe foi assassinada porque você fez vista grossa, porque você escolheu o poder em vez da verdade. A juíza Whitmore, sentada à sua mesa, sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, ela não viu um rapaz zangado, mas uma alma ferida, determinada a descobrir a verdade. O silêncio na sala tornou-se quase palpável, como se todos os presentes prendessem a respiração diante da força da sinceridade e coragem de Michael. Cada palavra era uma flecha, cada acusação um espelho que refletia os erros do passado do juiz. Esse flashback transformou Michael. Ele não era mais apenas um garoto acusando um juiz. Ele se tornará a personificação da justiça tardia, a voz de uma vítima que o sistema havia esquecido. E naquele momento de suspensão, todos na sala compreenderam que nada jamais seria o mesmo. A juíza Margaret Whitmore estava sentada à sua mesa, com as mãos apertadas em torno do martelo de madeira escura. Pela primeira vez em sua carreira, ela sentiu a fragilidade de sua autoridade. As palavras de Michael ainda ecoavam em sua mente. Você é um assassino. Ela desviou o olhar da pilha de arquivos em sua mesa, na esperança de encontrar refúgio na papelada que sempre a protegera da realidade. Mas até mesmo os documentos pareciam zombar dela, testemunhas silenciosas de suas decisões precipitadas e descuidadas. Cada relatório que ela ignorara, cada recurso que rejeitara, agora voltava para assombrá-la na voz de um garoto de 13 anos. Whitmore respirou fundo, tentando disfarçar sua confusão. Ela sempre fora conhecida por sua meticulosidade e justiça,
mas nunca enfrentará uma acusação tão direta. Michael não era apenas uma criança raivosa, ele era preciso, metódico, e cada palavra que dizia era uma lâmina cortando seu ego e orgulho. A promotora Adeline Carter falou para acalmar a tensão. Senhora juíza, Michael tem informações importantes. Precisamos ouvi-las para que a justiça seja feita. Whitmore assentiu lentamente, sabendo que não poderia impedi-lo. Todos os olhares na sala estavam voltados para ela. O júri, os repórteres, os cidadãos presentes, todos observando atentamente. E no centro dessa tempestade, Michael permanecia imponente, com coragem e dor estampadas no rosto. Ela se lembrou de seus primórdios, quando jurou proteger a justiça e defender os inocentes. Para onde aquela mulher tinha ido? Ela havia deixado o sistema transformá-la, e agora um jovem rapaz lhe mostrava o reflexo de suas fraquezas. Michael, percebendo a hesitação do juiz, falou novamente. Você não é apenas responsável pela morte da minha mãe, você é responsável por tudo que ignorou. Cada apelo, cada advertência, cada evidência que você rejeitou, permitiu que ele continuasse sofrendo. Whitmore fechou os olhos por um instante. A voz do rapaz não era uma simples acusação. Era uma condenação moral, um espelho implacável de sua própria consciência. E naquele momento de verdade, ela compreendeu que o poder do qual sempre se gabara era inútil diante da justiça e da verdade. A sala prendeu a respiração. Michael acabará de transformar um tribunal em um lugar onde a culpa e a inocência não eram mais decididas por togas e martelos, mas pela coragem, dor e verdade de um garoto. Whitmore sabia que cada decisão que tomasse dali em diante seria escrutinada pelo mundo, e pela primeira vez ela ficou com medo. O tribunal permaneceu tenso, com todos os espectadores atentos a cada palavra de Michael. Mas quando o rapaz começou a revelar os detalhes da injustiça que custará a vida de sua mãe, um movimento silencioso chamou a atenção de todos. A promotora Adeline Carter, uma mulher experiente e respeitada por sua integridade, levantou-se e gentilmente colocou a mão no braço de Michael. Michael, analisaremos todas as evidências que você reuniu. Você tem o direito de ser ouvido, disse ela em voz baixa, mas firme. Os olhos de Michael brilharam com uma mistura de gratidão e alívio. Ele não estava mais sozinho em sua luta. Carter examinou os arquivos que o menino trouxera, cartas, telefonemas, relatos de testemunhas que a juíza Whitmore havia ignorado. Cada um deles contava uma história de inação e negligência. No tribunal, alguns espectadores começaram a murmurar entre si, espantados com a audácia do rapaz e a força das suas provas. Até mesmo um dos advogados de defesa, em silêncio desde o início, assentiu levemente. Pela primeira vez, a pressão parecia estar se transferindo de Michael para o juiz Whitmore. Michael falou novamente com a voz trêmula, mas determinada. Você disse que era apenas um julgamento, que eu não entendia de justiça. Mas não fui eu quem falhou. Foi o sistema que você representa. E agora todos saberão. Os murmúrios se transformaram em um silêncio respeitoso. Os jornalistas presentes tomaram notas freneticamente, sentindo que aquela história abalaria a mídia e o público. Alguns espectadores, comovidos pela coragem de Michael, assentiram em silenciosa aprovação. Whitmore, por outro lado, sentia o peso de cada olhar. Suas decisões passadas estavam expostas, e cada erro que cometera parecia passar diante dela. Ela tentava se recompor, mas cada movimento de Michael, cada evidência que ele apresentava, era um lembrete gritante da dor que ela ajudara a perpetuar. Adeline Carter dirigiu-se ao juiz. Senhora Whitmore, acredito que é hora de levar esses documentos e depoimentos a sério. Ignorar essas evidências seria um erro grave. A juíza baixou os olhos, sabendo que não podia mais fugir da verdade. Michael, encorajado por esse apoio inesperado, sentiu sua confiança crescer. Ele não era mais apenas um menino raivoso. Era a voz de sua mãe, o símbolo da justiça adiada, e agora tinha aliados para amplificar sua voz. Neste tribunal transformado em teatro da verdade, uma coisa estava clara: a luta pela justiça estava apenas começando, e Michael Johnson não tinha intenção de recuar. Michael respirou fundo e colocou a pequena pasta sobre a mesa. Suas mãos tremiam levemente, mas seu olhar permanecia fixo na juíza Whitmore. Ele sabia que aquele era o momento decisivo. Estes documentos, começou ele, mostram tudo o que você ignorou. Cada ligação da minha mãe relatando uma ameaça, cada alerta de vizinhos e testemunhas, tudo foi ignorado. Você sabia que ela estava em perigo e não fez nada. Adeline Carter folheou rapidamente os arquivos e franziu a testa. As evidências eram avassaladoras: relatórios oficiais rejeitados, depoimentos ignorados, mensagens e ligações ignoradas.
Todas as evidências demonstravam que a juíza Whitmore, por negligência ou vontade política, havia permitido que o culpado agisse impunemente. Michael olhou para a sala e disse com voz firme: "Aqui está a prova do que você se recusou a ver, e se você acha que seu poder o protege, está enganado. Hoje todos saberão." Um murmúrio percorreu a sala, seguido por um silêncio pesado. Repórteres tiravam fotos e faziam anotações freneticamente. O júri, chocado com a obviedade dos documentos, trocou olhares preocupados. Até mesmo alguns dos advogados de defesa, acostumados a estratégias de manipulação e protelação, pareciam incapazes de contestar a clareza das provas. A juíza Whitmore sentiu o pânico aumentar. Cada evidência que Michael apresentava era um espelho de seus erros passados. Ela tentou responder, mas sua voz tremeu ligeiramente. "Esses documentos, não é exatamente." Michael interrompeu gentilmente, mas com firmeza. "Não, senhora. Isso não é exatamente. É a verdade. A senhora falhou em proteger minha mãe, e agora tem que responder por isso." Adeline Carter se levantou e se dirigiu à sala. "Estas evidências não podem ser ignoradas. Elas demonstram claramente a negligência que levou à morte da senhora Johnson. Devemos agir com justiça e transparência." Os espectadores, imóveis e atentos, sentiam o peso de cada palavra. Michael, apesar da pouca idade, havia transformado um tribunal comum em um lugar de revelação e confronto moral. Whitmore, sentindo sua autoridade vacilar, percebeu que aquele não era mais apenas um julgamento legal. Era um julgamento moral, e desta vez ela não tinha escapatória. Michael havia assumido o controle da verdade, e cada palavra que ele dizia abria um abismo entre ela e o mundo que ela tanto se esforçara para proteger. Pela primeira vez, o tribunal foi dominado não pela túnica ou pelo martelo, mas pela voz de um menino determinado a fazer justiça para sua mãe. Assim que a audiência terminou para um intervalo, os repórteres correram para o saguão com câmeras em punho. As palavras de Michael Johnson já ecoavam pela cidade e, em breve, o país inteiro as ouviria. "Menino de 13 anos acusa juiz de assassinato." Eram as manchetes dos jornais locais e sites de notícias online. Vídeos dos momentos mais impactantes da audiência circularam rapidamente nas redes sociais. Os internautas ficaram impressionados com a coragem do menino e a clareza das provas apresentadas. No tribunal, a juíza Margaret Whitmore sentiu o peso de cada olhar. Câmeras de televisão agora estavam apontadas para ela, e suas decisões passadas foram expostas. Pela primeira vez, o mundo viu o que ela sempre escondeu por trás de sua autoridade e de sua toga negra: erros graves e negligência que custaram a vida de Angela Johnson. Michael, por sua vez, ficou impressionado com a magnitude do que havia desencadeado. Mas seu pai, David Johnson, colocou uma mão reconfortante em seu ombro. "Não se preocupe, filho. Sua mãe ficaria orgulhosa. Você falou com coragem, e agora o mundo está ouvindo." Os espectadores no tribunal, impressionados com a força e a lucidez de Michael, começavam a perceber a extensão da comoção. Os murmúrios se transformaram em discussões acaloradas. Alguns elogiavam a coragem do rapaz, outros criticavam o sistema judiciário. Mas uma coisa era certa: o tribunal não era mais apenas um local de justiça, havia se tornado um teatro da verdade exposta a todos. Adeline Carter, ciente da importância deste momento, falou: "Este caso vai além deste tribunal. A verdade precisa ser ouvida e a justiça feita. Temos a responsabilidade de reparar o que o sistema deixou de errado." Whitmore, pela primeira vez, sentiu o medo crescer dentro dela. A tempestade midiática era inevitável. Cada jornalista, cada espectador, cada cidadão que acompanhasse o caso descobriria os detalhes de seus erros. Ela sempre acreditara que seu poder e autoridade seriam suficientes para protegê-la. Mas diante da força de um garoto determinado, ela entendeu que nada poderia deter a onda que se aproximava. Michael, ao lado do pai e de Adeline Carter, sentia-se estranhamente calmo, apesar do caos lá fora. Sua missão não era buscar fama, era revelar a verdade e garantir justiça para sua mãe. E agora, graças a essa atenção nacional, sua voz não podia mais ser ignorada. O mundo inteiro ouviria Michael Johnson, e nada mais seria o mesmo. Os dias que se seguiram à audiência foram um turbilhão para a juíza Margaret Whitmore. A mídia repetiu incansavelmente trechos da audiência, nos quais Michael Johnson a acusava diretamente pela morte de sua mãe. Cada reportagem, cada artigo expunha seus erros e negligência, deixando pouco espaço para a defesa. Whitmore agora se encontrava sob o escrutínio de uma comissão judicial que examinava sua conduta. Seus colegas, geralmente discretos e prestativos, eram poucos e distantes entre si. Mesmo os mais próximos pareciam hesitantes em defendê-la.
Ela percebeu que sua reputação, que protegera durante toda a vida, estava se desintegrando sob a pressão de uma verdade que ela não podia mais negar. Michael, por sua vez, continuou a receber apoio da promotora Adeline Carter e de advogados de direitos civis. Juntos, eles compilaram todas as evidências que Whitmore havia ignorado, fortalecendo o caso contra o juiz. Os documentos mostravam claramente que as decisões precipitadas de Whitmore custaram a vida de Angela Johnson e colocaram em risco outras vítimas em potencial. Em seu escritório agora vazio e silencioso, Whitmore olhou-se no espelho. O reflexo que viu não era mais o da juíza poderosa e incontestável. Era o de uma mulher confrontando seus próprios fracassos, suas escolhas e suas consequências devastadoras. Medo e remorso se misturavam a uma raiva reprimida de si mesma. David Johnson e seu filho Michael observaram de longe a reação do juiz, mas seu objetivo não era vingança. Eles queriam reparações, reconhecimento da verdade e garantias de que a justiça finalmente seria feita. Michael, em particular, estava começando a entender o verdadeiro peso da justiça. Não se tratava simplesmente de expor o culpado, mas de transformar o sistema para que outros não sofressem o mesmo destino. O tribunal havia sido palco de um confronto moral, mas agora a batalha avançava para outro nível, o das consequências jurídicas e pessoais. Whitmore precisava responder, e Michael, apesar da pouca idade, havia dado início a um processo que não poderia ser interrompido. O peso da justiça não era mais um conceito abstrato para Michael, era tangível, imediato e começava a mudar a vida de todos os envolvidos. Para Whitmore foi uma lição dolorosa, para Michael foi um passo em direção à reparação e à esperança de que o sistema finalmente reconhecesse seus erros. A cidade inteira falava sobre Michael Johnson. Entrevistas na televisão, artigos de jornal e vídeos virais nas redes sociais o retratavam como um símbolo de coragem e justiça. Cidadãos, inspirados pela força de um garoto de 13 anos, se mobilizaram para exigir reformas no sistema judiciário. No tribunal, Whitmore sentia-se cada vez mais isolada. A pressão aumentava a cada dia. Jornalistas, comitês de investigação e críticas públicas não lhe davam trégua. Sua autoridade parecia estar se esvaindo diante de seus olhos, e cada decisão agora era escrutinada e julgada por milhões de olhares. Michael, acompanhado por seu pai, David, e pela promotora Adeline Carter, continuou a fornecer provas e depoimentos adicionais. Mas ele nunca agiu por vingança, seu objetivo permaneceu claro: garantir justiça para sua mãe e todos aqueles que haviam sido ignorados pelo sistema. Certa tarde, ao sair do tribunal, Michael foi recebido com aplausos espontâneos. Estranhos apertaram sua mão, agradecendo-lhe por lhes dar esperança e mostrar que até mesmo um jovem poderia enfrentar um sistema corrupto. Pela primeira vez, ele sentiu que sua voz tinha o poder de transformar o mundo ao seu redor. Whitmore, em seu escritório, agora abandonado por seus assistentes e colegas, releu as provas e depoimentos que antes ignorara. Percebeu que Michael não era apenas corajoso, ele personificava a integridade que todo juiz deve manter. Suas ações haviam exposto não apenas seus erros, mas também a necessidade de uma mudança radical na forma como o tribunal operava. A juíza respirou fundo e sussurrou para si mesma: "Este rapaz, ele tem mais coragem e honra do que eu." Para Michael, esse reconhecimento silencioso não foi suficiente. Mas ele entendeu que cada passo que dava aproximava a verdade da justiça. Sua coragem já havia transformado o tribunal e agora estava transformando a opinião pública. O tribunal, antes um teatro de autoridade inquestionável, era agora um lugar onde a coragem, a verdade e a determinação de um jovem redefiniam o poder. Michael Johnson não era mais apenas um adolescente acusando um juiz. Ele se tornará um símbolo vivo de um sistema de justiça que podia ser ouvido, respeitado e defendido, mesmo diante daqueles que se acreditavam acima da lei. As semanas seguintes foram marcadas por uma turbulência no sistema judiciário. A juíza Margaret Whitmore, confrontada com evidências de sua negligência, foi suspensa enquanto se aguarda um inquérito formal. A mídia, agora fascinada pela história de Michael Johnson, acompanhou cada passo do processo, mostrando ao mundo a coragem de um jovem que ousara desafiar a autoridade. Michael e seu pai, David Johnson, estavam no tribunal, observando a transformação. A promotora Adeline Carter, que apoiou Michael desde o início, aproximou-se e disse: "Você fez o que poucos adultos teriam coragem de fazer." Sua voz mudou o sistema. Michael sorriu cansado, mas feliz. Sabia que nada traria sua mãe de volta, mas havia conquistado algo ainda mais precioso. A verdade foi reconhecida e a justiça finalmente começou.
Vítimas esquecidas como sua mãe finalmente tinham voz e os responsáveis por negligência e corrupção não podiam mais se esconder. A cidade inteira prestou homenagem a Michael. Cerimônias foram realizadas e seu nome se tornou sinônimo de coragem e integridade. Até crianças da sua idade ouviram falar dele e se inspiraram a se manifestar, a denunciar injustiças e a acreditar que até mesmo a voz de uma pessoa poderia mudar o mundo. Whitmore, confrontada com a realidade de seus erros, compreendeu que a justiça exigia mais do que uma túnica e um martelo, exigia ouvir, proteger e agir com integridade. Para ela, essa lição foi dolorosa, mas necessária. Michael, olhando para a foto de sua mãe em sua mesa, sussurrou: "Mãe, cumpri minha promessa. A justiça foi feita." E naquele momento, ele soube que a verdadeira vitória não era apenas denunciar o juiz, era transformar a dor em força, dar voz àqueles que não tinham voz e mostrar que a coragem e a verdade podiam triunfar sobre a injustiça. O tribunal não era mais apenas um local de procedimentos e leis, tornará-se um símbolo vivo de resiliência, esperança e mudança. E Michael Johnson, o menino que ousou dizer a verdade, abriu caminho para um futuro onde a justiça não era mais apenas uma palavra, mas uma realidade acessível a todos.